Oi, tudo bem? Vamos iniciar agora o nosso estudo, né? A gente não pode deixar de estudar, não é verdade? Um pouquinho atrasado, né? Pela correria do nosso dia, mas a gente sempre vai fazer esse estudo, ok? E vamos fazer aquela leiturazinha que sempre fazemos antes de começar o nosso bate-papo, a mensagem de Emmanuel. Abre aspas. A faculdade mediúnica não pode, assim, responsabilizar-se pela atitude daqueles que a utilizam nos atos de ignorância e superstição, maldade e fanatismo. Está aí, meus queridos, já uma grande mensagem em forma de conselho para todos nós médios e principalmente para os médios principiantes. O desenvolvimento prematuro da faculdade mediúnica é quando se trata de forçar a que a mediunidade ela venha a sua floração, quando se força isso, é muito desaconselhável. Por quê? O médium ele tem que estar preparado. O médium, quando ele ainda desconhece de suas faculdades, o médium que não sabe exatamente o que é ser um médium, o que é a mediunidade, quando ele é forçado a forçar o despertar, o florescer dessa mediunidade, ele está incorrendo em grande risco. O despreparo espiritual e doutrinário, o despreparo evangélico, moral, pode causar grandes prejuízos para a alma. Em vez de forçar, né, o desenvolvimento precipitado, é muito melhor iniciarmos pelo início. Mas como assim, auxiliadora? O que quer dizer iniciar pelo início? Tudo não tem que acontecer? Sim, tudo tem que acontecer. Porém, existem os momentos e as horas certas para que tudo aconteça. Se o médium ainda é um médium novato, é uma pessoa que mal ouviu falar da mediunidade e que começa a despontar os primeiros brotinhos da mediunidade, ele precisa primeiro ter o conhecimento doutrinário, conhecimento evangélico, ele precisa frequentar reuniões para estudar, ele precisa enganjar-se em outras atividades que não seja atividade mediúnica. Isto é aconselhado pelos nossos irmãos mais esclarecidos, que vem trazendo esses aconselhamentos, como Emmanuel aqui falou, como aqui foi lido há pouco esse trecho de Emmanuel. O que ocorre quando o médium ele fica ansioso para educar sua mediunidade, quando o médium não aceita os conselhos, ou quando ele é aconselhado de forma errada, então isto acontece várias coisas. Os desastres espirituais vai dar grandes reflexos na estrutura íntima da alma. Isso quer dizer, isso são prejuízos que vai causar para a criatura que é um candidato a educar sua mediunidade. O médium despreparado, aquele médium que não tem nenhum conhecimento, o médium que está no início de tudo, se ele tenta seguir o caminho, forçando o desabrochar da mediunidade, ele já está começando aí a dar um rumo infeliz à sua atividade. Isto é, nos atos de ignorância que possa vir a existir, eu falo ignorância em termos de conhecimento. Então, isto pode causar desvios para este médium. Quando o médium ele não se encontra capacitado,
ele pode ser levado por outras ramificações, estas que podem causar a ele grandes danos, principalmente porque ele, não conhecendo do comunicante, não conhecendo de suas intenções, nada sabendo a respeito, vai exigir dele um aprisionamento. Portanto, meus queridos irmãos, é importante a gente saber usar da nossa mediunidade com consciência, porque aquele que faz a utilização da sua mediunidade erroneamente, ele vai cair em grandes situações complicadas, ele vai partir para o lado maior de fanatismo, vamos dizer assim, e ele vai impedir a própria libertação, que é isso, a mediunidade, quando ela é bem educada, ela é uma liberdade para o espírito. A utilização da mediunidade, ela deve ser feita com fins e propósitos bons, de aconselhamento, de aprendizado, de prática da caridade. Quando vai aí usar da mediunidade, fazer essa utilização para outros fins, tipo, exemplo, a comercialização da sua mediunidade, você está incorrendo em grande erro e riscos também. Então é importante que nós saibamos o imperativo maior da construção espiritual para todos nós que aqui renascemos na Terra com os recursos mediúnicos. É necessário que conheçamos os nossos dons espirituais, que vêm de um propósito, tem um objetivo, né? Com aquisições de boas virtudes, né? Porque isso vai melhorar em nós os nossos sentimentos. É preciso haver progresso espiritual, é preciso haver progresso em tudo que nós fazemos. E se nós nos desviamos, nós estamos causando grande mal a nós. Então, o médium, ele tem que ser bastante ativo, ele tem que ter bastante cautela para que ele não possa se perder nas vielas que isto pode levar e aí ao desequilíbrio. E nós sabemos que o médium desequilibrado, ele se torna alvo fácil das entidades inferiores. E aí eu vou falar não só dos espíritos, dos desencarnados, mas também dos encarnados, que vai aproveitar desta situação para manobrar, para utilizar desse médium, enfim. São tantos os riscos, são tantos os prejuízos que isto pode causar, que sempre nós estamos falando, e Kardec também deixou esse legado de conhecimento dentro dos livros, para que nós pudéssemos estudar e saber exatamente o que nós deveremos fazer. A gente tem que entender que mediunidade é um exercício de renúncia. Nós precisamos ser pacientes, porque vai haver as incompreensões que vão surgir em nossos caminhos, né? Vai haver muitas impossibilidades, vai haver muitos obstáculos. Então, nós precisamos ter a sabedoria e nos capacitar para aprender a perdoar qualquer que seja a ofensa que venham a nos causar. Então, é preciso que nós cultivemos a serenidade, a esperança, porque é aí, né, que a claridade divina vai nos dar uma certeza daquilo que realmente nós queremos e como devemos fazer.
Então, meus queridos irmãos, vamos atentar mais aos conselhos dos nossos irmãos mais experientes, que sabem os riscos que os médios iniciantes têm, esses riscos que podem levar a prejuízos morais, a prejuízos físicos, a prejuízos mentais. Então, nós vamos atentar para o conselho da espiritualidade que sabe lidar conosco diante desta situação, mas nós precisamos ter o bom senso para saber ouvir. Não vamos colocar esses conselhos como direcionado para outras pessoas, mas sim e principalmente para nós, que somos os aprendizes. Então, nós precisamos saber que a mediunidade, ela é de suma importância para aquele que sabe fazer uso dela. Para aquele que ainda desconhece dos fatos, para aquele que ainda está nos primeiros passos, todo cuidado é importante. Todo cuidado, todos os passos que vão ser dados é importante. Não acredite naquele que chega para você e diz, você é um médium e você precisa exercitar sua mediunidade. Não é assim. Não acredite naquele que se apresenta como o mestre, o professor em mediunidade, que é capaz, que se comunica com os espíritos superiores e que eles dizem que é desta forma que devemos fazer. Não, meus irmãos, não é assim. Nós precisamos ter o bom senso. Nós precisamos usar da nossa razão. Nós precisamos ouvir a voz que ecoa no nosso íntimo, que é o nosso anjo guardião, que são os benfeitores, que querem o nosso bem e sabe quando nós precisamos nos preparar. Então, mais importante de tudo isso é que nós precisamos nos apoiar nos estudos. Sim, nos estudos, nos trabalhos, na oração e buscar constantemente mudar a nós mesmos. Porque aí é uma forma que estamos nos preparando, é a forma que vai nos levar a saber fazer o exercício da mediunidade corretamente. Enquanto nós não tivermos a certeza daquilo que queremos, enquanto nós sentirmos em nós que ainda não estamos prontos, tudo bem, tenha calma, relaxe, continue estudando, continue fazendo pequenas tarefinhas, para que mais tarde você venha exercer a sua mediunidade. Mediunidade não é brincadeira. Mediunidade é coisa séria. E aquele que quer sinceridade e quer exercer a sua mediunidade com amor, é preciso estudo. E o estudo leva tempo. Não é apenas meses, são anos. Anos se dedicando ao estudo para entender o que se passa, para entender como essa comunicação acontece. Isto sim é que é seriedade. Então, meus queridos, boa noite, beijinhos para vocês.